Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto no capítulo 43 de Gênesis. E olha, o que à primeira vista parece ser só um simples relato histórico sobre uma família tentando comprar comida durante uma crise global de fome, esconde, na verdade, uma das explorações teológicas mais profundas sobre a soberania divina. Ao descascarmos as camadas desse texto, uma narrativa magnífica e super complexa sobre a falta de controle humano, a providência oculta e o favor imerecido começa a emergir de um jeito espetacular. E para começar a entender o peso disso, imaginem a dor por trás dessa frase: se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Essa fala de Jacó, que aparece lá no versículo 14, joga as estacas emocionais de toda a narrativa lá para o alto. É a resignação absoluta de um pai de coração partido. Jacó chegou no seu limite e essa frase ecoa um desespero profundo, a aceitação de que ele pode, literalmente, perder tudo. E o mais fascinante aqui é notar que a verdadeira teologia da graça, muitas vezes, começa exatamente nesse ponto, no esgotamento completo das nossas próprias forças e certezas. A fome continuava gravíssima, e qualquer ilusão de autossuficiência daquela família tinha sido completamente despedaçada. Então vamos começar pela parte 1, a fome e o desespero, aquele momento de total falta de controle. O que nos leva à parte 2, a garantia de Judá e o profundo conceito de mediação. Pensem no contraste absurdo que acontece na família diante da exigência do governante egípcio de ver o irmão mais novo. De um lado, a gente vê o medo paralisante de Jacó, que prefere arriscar morrer de fome a perder o seu filho amado, Benjamim. Do outro, temos o passo super corajoso de Judá. Lá nos versículos 8 e 9, Judá não oferece apenas um tapinha nas costas e palavras de conforto. Ele se oferece como garantia viva. Ele diz: eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Gente, isso ilustra de forma brilhante a ideia teológica do sacrifício substitutivo. Judá está assumindo toda a culpa potencial para o resto da vida dele, se tornando na prática o fiador da salvação da própria família. E aí entramos na parte 3, confiança no Deus Todo-Poderoso, um momento crucial de rendição à soberania. Sabe quando a gente chega no fim das nossas próprias forças? É aí que a rendição completa à soberania divina se torna inevitável. O controle precisa ser solto. Afinal, não dá para negociar com a fome e não tinha mais como evitar o Egito. Mas a natureza humana resiste muito em se render de uma vez, né? Jacó toma umas atitudes quase desesperadas. Ele manda pegar os frutos mais preciosos que sobraram na terra, coisas como bálsamo, mel, mirra, amêndoas. Ele também ordena que levem dinheiro em dobro, imaginando que o dinheiro que foi devolvido na primeira viagem foi só um erro contábil. E por fim, o item mais difícil e doloroso de todos: levar Benjamim. Isso constrói uma tensão narrativa gigantesca. É Jacó tentando, do jeito dele, apaziguar um governante severo, usando os últimos recursos de uma terra que está morrendo. Mas a grande virada teológica acontece no versículo 14, quando Jacó finalmente ora: que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia. E aqui tem um detalhe sensacional. No hebraico original, a expressão usada é El Shaddai. Nas narrativas dos patriarcas, isso não é só mais um nome. El Shaddai é o Deus soberano, aquele que preserva a aliança e a promessa, mesmo quando tudo ao redor parece estar em ruínas. Quando Jacó invoca o El Shaddai, ele finalmente reconhece que as amêndoas, o mel e o dinheiro em dobro não vão salvar ninguém. É o exato momento em que ele joga a toalha e entrega o controle absoluto nas mãos de Deus. Isso nos traz a parte 4, o mistério da providência divina, a mão oculta de Deus agindo nos bastidores. A ironia teológica aqui é simplesmente fantástica. Quando os irmãos chegam no Egito e são levados para a casa de José, eles entram num pânico absoluto. Eles têm certeza de que vão virar escravos. A mente humana deles lê a situação da pior forma possível. Acham que foram levados para lá para serem atacados, acusados e que vão roubar os jumentos deles. Eles estão literalmente caminhando direto para os braços da graça e da salvação, mas tudo o que conseguem enxergar é punição e morte. Aí quando tentam se explicar sobre o dinheiro, loucos para provar a própria inocência, o administrador da casa egípcia dá uma resposta que paralisa qualquer um. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Uau! Isso ilustra de maneira formidável o mistério da providência. A graça estava trabalhando forte e de forma oculta, bem atrás de todo aquele pânico. Eles tinham certeza de que o dinheiro era uma armadilha, quando, na verdade, era pura provisão de Deus. E assim chegamos à parte 5, o banquete da graça. A chegada daquele favor que ninguém ali merecia.
Quando José finalmente bate o olho no seu irmão Benjamim, a emoção é tão avassaladora que ele precisa sair correndo para chorar escondido. E logo depois, aquele clima de severidade e medo dá lugar a um favor completamente merecido: o banquete. Os detalhes dessa refeição mostram uma segregação cultural fortíssima rolando ali, já que os egípcios consideravam uma verdadeira abominação comer na mesma mesa que os hebreus. Mas o que deixa os irmãos de queixo caído, num espanto profundo e totalmente inexplicável, é como eles são acomodados. Eles foram sentados de frente para José exatamente por ordem de idade, do mais velho até o caçula. Gente, a probabilidade matemática de colocar 11 homens nessa ordem certinha por acaso é praticamente zero. Imaginem a cara deles olhando uns para os outros, totalmente atônitos. A tensão do desconhecido vai lá no teto enquanto eles participam dessa festa misteriosamente orquestrada. E para fechar essa cena com chave de ouro, o símbolo final dessa graça surpreendente está no número 5. O versículo 34 relata que a porção de comida que foi enviada para Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Pensem comigo, no meio de uma fome devastadora, onde cada grão era pesado e medido, uma abundância dessas é até um escândalo. Teologicamente falando, esse número 5, essa porção multiplicada, é o símbolo perfeito da graça transbordante e merecida que substitui toda a condenação e o terror que eles estavam esperando. O texto termina dizendo que eles beberam e ficaram alegres com ele. Ou seja, o medo foi literalmente engolido pela provisão. E para amarrar toda essa nossa exploração teológica, fica uma pergunta super profunda para a gente refletir. Como a mão oculta da providência pode estar agindo naqueles momentos de aparente desespero? Todo esse capítulo 43 de Gênesis prova que a nossa perda de controle é exatamente o terreno perfeito para a ação do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A fome implacável, o pavor da escravidão, aquele impasse onde parecia que não tinha saída, tudo isso estava sendo meticulosamente usado por uma mão invisível para trazer reconciliação e salvação. A grande lição que tiramos daqui é que mesmo na escuridão mais densa e na crise mais assustadora, a graça soberana de Deus pode estar, nos bastidores, orquestrando um verdadeiro banquete de favor imerecido, bem fora do nosso campo de visão. Fica aí esse convite para a gente pensar sobre isso. Até a próxima. Vamos focar direto em uma das narrativas antigas mais dramáticas e teologicamente ricas já registradas. E olha, não se trata de apenas mais um relato histórico que a gente já conhece de trás para frente, tá? É uma verdadeira obra-prima sobre culpa, arrependimento e redenção. Ao longo do nosso papo vai ficar muito claro como um momento de extrema tensão, aquele momento de prender a respiração, serve como o palco perfeito para revelar verdades super profundas sobre a condição humana e, claro, sobre a intervenção divina. Tem um mistério central que conduz toda essa história. É sério, tudo gira em torno de um objeto físico e aparentemente super simples, um copo de prata. Mas a grande sacada dessa nossa investigação é entender como esse item material carrega um peso teológico gigantesco. Ele não é só um utensílio qualquer ali na mesa, ele é a ferramenta exata, milimetricamente pensada que vai fazer com que corações muito bem ocultos sejam totalmente expostos, revelando no fim de tudo o verdadeiro significado do sacrifício. Parte 1. O teste da prata. Beleza, vamos mergulhar nisso e analisar os eventos literais que dão o pontapé inicial para essa reviravolta incrível, começando com um plano meticulosamente orquestrado. A gente vê lá no texto as instruções cirúrgicas de José para o administrador da casa dele. É literalmente uma armadilha sendo armada. Primeiro, ele manda encher os sacos dos homens com o máximo de mantimento que eles conseguirem carregar. Segundo, o dinheiro pago pelo cereal tem que ser secretamente devolvido bem na boca do saco de cada um. E terceiro, vem o golpe final. O copo de prata pessoal do próprio José precisa ser escondido especificamente no saco do irmão mais novo, o Benjamim. Pronto, o cenário para um confronto inevitável está armado. O som mal nasce e os homens caem na estrada. Só que antes de irem muito longe, a perseguição começa. O administrador alcança o grupo com aquela acusação pesada e calculada. Por que vocês pagaram o bem com o mal? A tensão sobe do 0 a 100 na hora. O administrador ainda faz questão de mencionar que o tal copo roubado é aquele que o senhor dele usa para beber e fazer adivinhações. Ou seja, ele eleva um suposto crime de furto simples para uma ofensa pessoal e espiritual gravíssima. A reação deles? Indignação total.
Eles têm tanta certeza da própria inocência que negam o roubo com unhas e dentes, argumentando que, poxa, se eles quisessem roubar, não teriam devolvido o dinheiro na viagem anterior. E é bem aqui que entra uma ironia dramática das grandes. Eles estão tão seguros de si que propõem uma punição absurda. Se o copo for encontrado com algum deles, que o culpado morra e que o resto vire escravo. Mas o administrador, seguindo o roteiro de José à risca, altera os termos. Ele diz, não, apenas aquele com quem o copo for encontrado será escravo, os demais ficam livres. Aí a revista começa, bem metodicamente, do mais velho até chegar no mais novo. Cada saco aberto no chão é um momento de alívio temporário, até que a busca chega no saco do Benjamin, e o copo está lá. A descoberta é simplesmente esmagadora. Todo aquele argumento de inocência vira pó em um segundo, e o pesadelo que eles mais temiam acaba de virar realidade. Parte 2. A descoberta da culpa. Essa pancada física marca o começo de um despertar espiritual profundo. A reação imediata deles é rasgar as próprias roupas, sabe? Aquele sinal antigo de luto e desespero extremo. Eles carregam os jumentos e, sem falar absolutamente nada em defesa própria, voltam para a cidade para encarar o homem que agora tem o destino de todo mundo nas mãos. De volta à presença de José, eles se jogam no chão. E quando questionados, Judá solta uma das frases mais impactantes da narrativa inteira. Que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Detalhe importantíssimo aqui. Ele não está confessando que roubou o copo, porque ele sabe muito bem que não fizeram isso. Ele está reconhecendo um pecado muito mais antigo e infinitamente mais profundo. A venda do próprio irmão, lá atrás. Para Judá, o copo é só o instrumento que Deus usou para desenterrar uma culpa que estava escondida há décadas. Agora, o que é realmente interessante nisso é como essas palavras de Judá conectam a gente direto com o conceito teológico de providência divina. O pecado não confessado age como um veneno silencioso, mas a providência atua ativamente sobre os eventos normais do dia a dia, tipo uma aparente falsa acusação de roubo, justamente para expor a verdade. A teologia bate o martelo dizendo que não tem culpa que consiga ficar oculta para sempre debaixo do governo moral de Deus. Esse teste todo não foi desenhado para punir, mas para revelar. É bem aí que José joga a cartada final, o teste definitivo. Ele recusa a ideia de escravizar todo mundo. Em vez disso, batendo o pé no acordo que foi feito, ele diz que apenas o homem com que o copo foi encontrado será escravo. Os outros estão totalmente livres para voltar em paz para a casa do pai. O cenário é perfeitamente igual ao do passado. Eles têm de novo a chance de se livrar de um irmão mais novo e seguir a vida. A grande questão é, será que eles vão abandonar o garoto exatamente como fizeram antes? Parte 3. A dor do pai. O ritmo da nossa história muda completamente agora, com Judá se aproximando para fazer um apelo para lá de desesperado. O foco de toda a defesa de Judá não é a própria inocência, muito menos a de Benjamim. O foco dele é a fragilidade de um homem idoso que não suportaria passar por mais uma perda. Judá traça uma linha do tempo muito dolorosa para tentar mostrar o luto acumulado do pai, Jacó. Primeiro, a perda trágica do primeiro filho da esposa que ele mais amava, se referindo ao próprio José, que o pai acha até hoje que foi despedaçado por animais selvagens. Depois, a exigência cruel de trazer o filho caçula para o Egito e, para fechar, o risco iminente de que, se esse menino não voltar, a tristeza vai ser tão profunda que vai arrastar os cabelos brancos do pai direto para a sepultura. O terror real de Judá não é virar prisioneiro, é ser o portador da morte do próprio pai. E isso ilustra de forma brilhante a intensidade emocional que está em jogo aqui. A alma de meu pai está ligada com a alma dele. Pensa nisso. Não é só amor de pai, é uma dependência existencial. Essa imagem super forte mostra pra gente a conexão visceral que sobrou naquela família depois de anos e anos de trauma e luto mal resolvido. Fora toda essa dor paterna, tem o peso gigantesco de um juramento. Judá lembra ali na frente de José que ele mesmo bateu no peito e assumiu a bronca pela vida do garoto perante o pai. Ele tinha dito para Jacó, se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Falhar nessa missão significa carregar uma culpa eterna. É um beco sem saída absoluto. Chegamos à parte 4, o sacrifício substitutivo. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve, porque é exatamente aqui que a narrativa sai do drama familiar e atinge o grande ápice teológico de toda a história. Para entender o tamanho do que rola em seguida, a gente precisa olhar para esse contraste absurdo. No passado, esses mesmos caras venderam um irmão, sangue do próprio sangue,
como escravo por ciúmes e benefício próprio, e mentiram na cara dura para o pai. No presente, Judá está de frente para a mesma oportunidade de ouro. Ele pode salvar a própria pele, deixando Benjamim ser escravizado. Mas acontece uma transformação radical. Uma demonstração verdadeira de arrependimento exige não só remorso, mas uma ação completamente contrária ao erro original. E aí Judá entrega as palavras que literalmente mudam o curso da história bíblica. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. É de arrepiar. Ele, de forma 100% voluntária, abre mão da própria liberdade e da própria vida para que o outro possa viver e voltar em paz. É a oferta definitiva de si mesmo. Então, o ponto crucial é exatamente este conceito essencial: substituição. Judá se coloca fisicamente e legalmente no lugar do culpado condenado. Ele absorve aquele castigo exigido pela lei para garantir que o cativo seja liberto e salvo. Gente, isso não é só um ato heróico de um irmão mais velho bacana. Isso é a cristalização de um princípio teológico que vai formar a espinha dorsal de todas as promessas de salvação que ainda virão. Aquela sementinha plantada ali, na sala do trono do Egito, vai florescer em toda a história que vem depois. A disposição de um homem da tribo de Judá em se sacrificar, pagando preço no lugar do outro, por amor puro e para satisfazer a justiça, ressoa de forma superpoderosa através dos séculos. Então fica a grande provocação final para a gente pensar. Como é que esse único ato de entrega substitutiva ecoa nas futuras narrativas de redenção que vão definir a nossa teologia muito além do livro de Gênesis? O teste da prata não revelou só a culpa, ele revelou a imensa capacidade de redenção através do sacrifício. Nós vamos mergulhar lá no majestoso capítulo 45 do livro de Gênesis. A ideia aqui é dissecar a jornada de José no Egito, prestando muita atenção em um detalhe teológico profundo: a providência divina. Sabe, aquela ideia de que existem fios invisíveis de um plano muito maior sustentando e até transformando os eventos mais caóticos e tristes da experiência humana? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos agora. Bom, vamos direto ao ponto. Tem uma pergunta central aqui que cria uma tensão absurda logo de cara. Como é possível que a maior traição dentro de uma família se transforme na própria salvação dela? Pensem bem, a gente está falando de um jovem que foi alvo de inveja, odiado e literalmente vendido como escravo pelos próprios irmãos. É a definição clássica de uma traição familiar terrível, né? Mas por incrível que pareça, esse fundo do poço é exatamente o ponto de partida para um resgate colossal. A grande beleza da teologia desse texto é justamente como ela pega a pior das ações humanas e mostra a perfeição da providência de Deus por trás de tudo, sustentando cada passo. Vamos entender como essa virada acontece na prática. Entrando na nossa primeira sessão, a revelação de José. A gente vai dar um zoom agora nos acontecimentos e focar na emoção nua e crua daquele momento super íntimo em que José finalmente revela quem ele é para aqueles que o traíram. Olha só a intensidade do que rola nos versículos 1 e 2. Aquela tensão gigantesca acumulada por anos e anos simplesmente atinge o limite. José, que era só o homem mais poderoso de todo o Egito depois de Faraó, quebra o protocolo geral. Ele não aguenta mais. Ele manda todos os oficiais saírem da sala e, de repente, desaba. Ele levanta a voz num choro tão profundo, tão alto, que o texto conta que os egípcios do lado de fora ouviram. E a fofoca, digamos assim, chegou até a casa de Faraó. Não foi uma ceninha discreta, não. Foi uma verdadeira explosão emocional vulcânica. E aí a gente toma aquele soco no estômago do versículo 3. Ele vira e solta, na língua hebraica deles, "Eu sou José". Tenta imaginar o clima da sala. Os irmãos devem ter congelado. O choque foi tão surreal que a narrativa diz que eles ficaram paralisados, sem conseguir soltar uma palavra de tão aterrorizados. O governador linha dura, que tinha nas mãos o poder de vida ou morte sobre eles, era o mesmo irmão que eles tinham jogado na escravidão. Aquele silêncio constrangedor deles diz absolutamente tudo. O que nos leva à nossa sessão 2, a providência divina explicada. É aqui que a nossa análise muda de marcha. A gente sai das emoções à flor da pele e entra na engrenagem teológica macro. José começa a interpretar a própria vida não como uma vítima do trauma, mas olhando para o propósito gigante que Deus estava orquestrando. Tem um contraste brilhante nos versículos 4 e 5. De um lado ele coloca a responsabilidade humana, vocês me venderam. Ou seja, José não passa pano para o erro deles, o crime aconteceu mesmo. Mas, em contrapartida, olha o peso da providência. Deus me enviou adiante de vocês.
Ele basicamente diz para eles não se desesperarem de culpa, porque aquela venda cruel de um escravo foi transformada por Deus na logística de envio de um Salvador. A maldade humana foi usada magistralmente pela soberania divina para salvar vidas. É uma mudança de perspectiva sensacional. E, para entender o nível do problema, o versículo 6 traz o senso de urgência do relógio de Deus. Naquela altura, já tinham se passado 2 anos de uma fome devastadora, mas o José avisa que a coisa ia ficar bem pior. Ainda haviam 5 anos inteiros sem conseguir plantar ou colher absolutamente nada. Simplesmente não tinha margem para erro logístico. O timing desse reencontro foi milimetricamente calculado para garantir que a família não fosse varrida do mapa pelo colapso agrícola lá em Canaã. Então, a cereja do bolo, a verdadeira âncora teológica de tudo isso, está no versículo 8. José deixa claríssimo que a autoridade dele, o cargo de governador, o fato de estar no Egito, é obra 100% de Deus. Ele diz que Deus o colocou como que um pai de Faraó. Essa é a providência assumindo o volante da história, sustentando a narrativa soberanamente, passando por cima de politicagem, de traições e da própria tragédia humana. Avançando para a seção 3, a provisão farta do Egito. Agora que o propósito de Deus está na mesa, o clima muda completamente. A gente sai do choro dolorido e entra numa energia vibrante de ver as coisas acontecendo na prática. O plano de Deus traz resultados tangíveis e gigantescos. Os versículos 17 a 20 mostram que até Faraó entra na jogada com ordens impressionantes. Ele não só aceita a família do cara, mas esbanja a generosidade. Ele manda buscar todo mundo em Canaã e diz, olha, não se preocupem com o que vai ficar para trás, porque o melhor de todo o Egito vai ser de vocês. E ele ainda manda levar as carretas do Egito. Para a gente entender na época, isso era o equivalente a mandar uma frota de caminhões de mudança oficiais do governo. É a providência divina escancarando portas que ninguém imaginaria abrir. O versículo 22 traz um número que grita aos nossos olhos. 300. 300 moedas de prata. Foi exatamente isso que José deu para o irmão mais novo dele, o Benjamim. Pensa na ironia curativa disso. Antes, moedas de prata foram usadas para vender um irmão. Agora a prata é dada de graça, de coração aberto, como um gesto enorme de provisão. É um símbolo muito forte de que o amor e a redenção venceram. E tem mais um detalhe logo em seguida nesse mesmo versículo, o número 5. José dá roupas novas para todos os irmãos, mas o Benjamim ganha 5 mudas completas de roupas novas. Para colocar isso em perspectiva, no mundo antigo, tecido era um artigo de luxo extremo, quase uma herança de família. Dar 5 mudas para uma pessoa só era uma ostentação de afeto tremenda. Era o transbordar de uma graça que não queria poupar recursos para curar as feridas do passado. E claro, a provisão de Deus viaja quilômetros. No versículo 23, a gente vê que José monta uma verdadeira força-tarefa para mandar suprimentos para o pai dele, Jacó. São 10 jumentos só com os tesouros e o melhor do Egito, e mais 10 jumentas abarrotadas de cereais e pão para a viagem. 20 animais de carga, garantindo a sobrevivência e o conforto de um senhor que passou as últimas décadas de luto. Dá para ver a assinatura detalhista do cuidado de Deus em cada item dessa lista de compras. E assim a gente desembarca na nossa seção 4. O espírito de Jacó revive. É o ato final dessa nossa história. Os irmãos voltam para Canaã e encontram aquele patriarca já velhinho e machucado pela vida. O foco aqui é como o coração despedaçado desse pai é restaurado. A descrição do versículo 26 é muito real. Quando os filhos chegam contando a novidade chocante de que José está vivo e ainda por cima manda em tudo no Egito, o velho Jacó não sai pulando de alegria não. A reação é quase um piripaque. O texto diz que o coração dele ficou como sem bater. Ele estava tão anestesiado pela tristeza de décadas que era simplesmente bom demais para ser verdade. Ele travou, a dor tinha bloqueado qualquer faísca de esperança. Mas a história dá a sua cartada final no versículo 27. Só ouvir falar não adiantou muito. Mas quando Jacó botou os olhos nas carretas, o tal transporte VIP que o filho tinha mandado, a ficha caiu. Aquela era a prova física, inegável, de que a história era real. E aí o texto nos dá uma das frases mais bonitas. O espírito de Jacó reviveu. Aquela alma cansada voltou a respirar. A esperança dele foi ressuscitada pela prova concreta da provisão. E esse aqui é o clímax emocional de toda a nossa análise. O versículo 28 marca a restauração total do patriarca. Ele respira fundo e decreta: basta. Ele não precisava saber de mais nada. A certeza de que o filho estava vivo apagou na hora o medo da fome e todo aquele tempo de luto. Com uma energia que ele nem sabia que ainda tinha, ele decide que vai descer para o Egito para ver o filho antes de morrer.
A história, que começou na pior escuridão possível, atinge seu ápice brilhando de vida e reencontro. A gente vai chegando ao fim dessa análise com uma provocação forte para levar para a vida. Nós vimos de perto como a inveja, a dor e uma crise sem precedentes não passaram de peças que foram orquestradas e sustentadas por uma teologia de providência divina, uma mão invisível que costurou o maior dos resgates. Olhando para essa trajetória maluca de José, a pergunta que fica é: como entender que Deus está ativamente no controle muda o jeito que a gente lê as páginas mais assustadoras da nossa própria história? Vale a pena pensar nisso, né? O quadro completo quase sempre é bem maior do que a gente consegue enxergar no momento. Muito obrigado por acompanharem essa exploração de hoje e continuem sempre questionando e buscando a profundidade dessas verdades incríveis. Até a próxima.